Senhor, eis que dou aos pobres metade dos bens, e se em alguma coisa os tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois este também é filho de Abraão. Para finalizar o verso de número 10, e você grava bem esse versículo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você pode se assentar aplaudindo e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu creio que é do conhecimento de todos a história de Zaqueu, até mesmo as crianças, né, pastora? É uma história assim que a gente vê muito contar no Ministério Infantil. É uma história bem curta e breve, porém eu vejo nessa história muitos ensinamentos e lições, e é baseado nesse texto a qual o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite de hoje. Se nós formos voltar, foi muito falado hoje acerca de riquezas, e o Senhor estava confirmando a palavra dele. No capítulo anterior, a Bíblia vai nos relatar o encontro de Jesus com um jovem rico. Jovem este a qual o texto declara que conhecia todos os mandamentos e as leis do Senhor. E este, encontrando-se com Jesus, a preocupação dele era saber o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus, nesse diálogo com esse jovem rico, ele vai falar então para Jesus que ele já obedecia, ou já praticava os mandamentos. E Jesus vai voltar para ele e dizer: ainda te falta uma coisa. Vende todos os seus bens, dá aos pobres e siga-me. E o texto vai ser bem claro e sucinto em dizer que este jovem, ao ouvir as palavras de Jesus, dizendo para que se desfizesse das suas riquezas, que esse seria um passo a mais para obter aquilo que ele precisava, que era vida eterna e salvação, ele precisava se desfazer. Diz a Bíblia que ele se entristece e continua o seu caminho. E hoje, tendo por base esses dois textos, falando sobre oportunidades, eu vejo aqui de início uma oportunidade que Jesus deu a este jovem rico de herdar a tão sonhada vida eterna. Porém, esse jovem achava que simplesmente conhecer das leis dos mandamentos de Deus era suficiente. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus dá a ele a oportunidade de herdar a vida eterna, e ele não aproveita. O texto vai discorrer, nós vamos ver Jesus curando, manifestando milagre. E no capítulo 19, da qual fizemos a leitura nessa noite, Jesus vai chegar a uma cidade por nome de Jericó. E passando neste lugar, a fama dele já chegava antes mesmo dele chegar. Os feitos de Jesus já estavam espalhados por toda a redondeza. Agora, nós nos deparamos com Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu, um homem pequeno, de pequena estatura. A Bíblia deixa algumas características sobre Zaqueu, que nos faz identificar um pouco de quem ele era. Zaqueu era alguém de influência. Zaqueu era alguém rico, conforme o texto descreve. Zaqueu era aquele rico, com poder, com status, porém mal visto pelos judeus, pela profissão que ele exercia. Zaqueu era um homem que ele era cobrador de impostos. E cobrador de impostos não era o tipo de pessoa que era bem visto pelos judeus naquele tempo. Cobrador de impostos era aquele que cobrava e tirava um pouquinho a mais, se assim ele quisesse fazer. Então Zaqueu, ele não era uma pessoa bem vista na sociedade. Zaqueu, ele não era aquele tipo de amigo a qual eu e você convidaríamos
num dia de domingo para almoçar na nossa casa. Zaqueu, ele era aquele que todo mundo queria manter uma certa distância. Todo mundo tinha aquela rinchazinha. Quando via Zaqueu andando pela rua, ou quando chegava o dia de cobrar os impostos, aquela pessoa que passava do outro lado da rua, mas não queria passar na mesma calçada que Zaqueu, Maurício. Era mais ou menos assim. Este era Zaqueu. Mas mesmo sendo odiado, mesmo sendo maltratado, Zaqueu, ele ouve falar de Jesus. Zaqueu, ele ouve falar de Jesus e desperta no coração dele uma certa curiosidade. Então, uma certa feita, conforme o texto ao qual lemos, Zaqueu, ele vai saber que Jesus vai passar por ali. E ele vê ali uma oportunidade. Oportunidade essa de se encontrar e ver quem era Jesus. Eu já quero abrir um parênteses aqui na história, no texto, para dizer que o Deus de oportunidades, ele vem para todos. O Jesus de oportunidades que veio para o jovem rico, ele também veio para Zaqueu. Lembrando que Zaqueu também era um homem rico. Então, ele não desperdiça a oportunidade. E ele corre exatamente para o lugar onde Jesus iria passar, juntamente com a multidão que costumava acompanhar Jesus. Só que Zaqueu, ele encontra um empecilho no meio do caminho. Afinal, ele era pequeno. Mas um homem que talvez tenha enfrentado tantas dificuldades na sua vida, essa seria só mais uma? Então essa também não seria o impedimento para ele alcançar aquilo que ele pretendia. Zaqueu, então, ele traça uma estratégia para ver Jesus. A vontade de ver Jesus era tanta que ele sobe em uma figueira brava. Para você que não sabe, uma figueira brava, ela não é uma árvore bem belizinha de se subir. E nem muito confortável como subir essas escadas e estar aqui nesse altar. Era uma árvore de difícil acesso. Mas valeria a pena. Valeria a pena porque o intuito de Zaqueu era ver quem era Jesus. Valeria a pena. Diz a Bíblia que Zaqueu, ele sobe na figueira brava. E eu imagino ele olhando, quem sabe 1, 2 quarteirões. E ele começa a ver um alvoroço. A multidão que acompanha Jesus começa a se aproximar. E eu conjecturando o texto, imaginando aqui, Zaqueu começa a aumentar suas expectativas. Afinal, o encontro com Jesus está próximo de acontecer. Mas lembre-se, a intenção de Zaqueu era só ver Jesus. E talvez muitos de nós chegamos assim na presença do Senhor, só querendo ver Jesus. A expectativa de ver Jesus era grande. Porém, Zaqueu, ele se contentava somente em ver, em saber quem que é. Só que Zaqueu, ele não tinha noção daquilo que Jesus já estava planejando para a vida dele. E às vezes é assim na minha e na sua vida. Nós enfrentamos alguns obstáculos, subimos em algumas figueiras bravas. Eu não sei qual é a figueira brava que você tem subido nessa noite. Talvez você tenha se apoiado numa figueira que seja simplesmente vir assistir um culto. Talvez você tenha se apoiado numa figueira brava simplesmente em assistir uma mensagem por via de YouTube ou WhatsApp, não sei. Eu não sei qual é a figueira que você tem se apoiado nessa noite. Mas eu quero te dizer, aumenta as suas expectativas, porque hoje você não vai ficar como Zaqueu, só vendo Jesus de longe. O Senhor tem algo mais planejado para a minha e para a sua vida nessa noite. Jesus, então, justamente com a multidão, começa a passar. E Zaqueu começa a avistar Jesus. Eu imagino que por um momento, talvez, Zaqueu perde Jesus de vista. E quando ele procura Jesus, ele ouve uma voz que o chama pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, ele não era conhecido por Jesus. Pelo menos ele achava que não. E ele só queria vê-lo de longe. Só para matar a curiosidade, sabe? Tipo assim, você vê uma postagem na rede social, eu vou lá naquela igreja só para ver como é que é.
Só que nesse ver como é que é, Vanessa, de repente Jesus te pega de surpresa e faz algo que supera as suas expectativas. Zaqueu foi pego de surpresa quando ele ouviu Jesus chamar pelo nome. E quando Jesus chama pelo nome, Jesus está dizendo: eu sei quais eram as suas expectativas ao meu respeito. Eu sei que você queria só me ver de longe, Zaqueu. Mas hoje eu te chamo pelo nome para te dizer que eu sei quem você é. Você ainda não sabe quem eu realmente sou, mas eu já sei quem você é. E sabendo quem você é, eu te digo: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Irmãos, poucas vezes você vai ver Jesus se convidando para entrar na casa de alguém. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus se convidando para entrar na casa de alguém. É muito mais comum você analisar algumas histórias da Bíblia e ver pessoas indo até Jesus, pessoas chamando Jesus para ir na sua casa. Mas poucas vezes Jesus se convida para ir à casa de alguém. Ora, que privilégio de Zaqueu. Jesus se convida para estar dentro da sua casa. E a Bíblia não diz em nenhum momento que Zaqueu se opõe a esse convite de Jesus. Jesus se oferece para entrar na casa de Zaqueu. E Zaqueu, mesmo que essa visita não estivesse no seu cronograma, ele não se opõe a ela. Olha que coisa fantástica. Quantas vezes nós criamos o nosso cronograma religioso para entrarmos na presença do Senhor Jesus. E Jesus hoje nos trouxe aqui para te dizer: hoje me convém pousar na sua casa. E a pergunta dele para nós essa noite é: como você me recebe? Como você recebe Jesus quando Ele quer ir a um lugar que na sua mente você não tinha nada programado para isso? Na mente de Zaqueu, o cronograma dele era: eu vou ver Jesus. No meio do caminho ele teve um impedimento: eu não vou conseguir ver por causa da multidão. Então ele decide estrategicamente subir em uma árvore e ver Jesus de longe. Só que agora foge daquilo que Zaqueu tinha programado. Jesus decide visitar a casa dele. E diz a Bíblia que ele desce depressa e o recebe com alegria. E quantas vezes as pessoas entram e saem da casa do Senhor simplesmente querendo ver Jesus de longe? Quando Jesus se convida: deixa eu entrar na sua casa, elas falam: Senhor, até aqui tá bom. Eu me conformo simplesmente em te ver de longe. Eu me conformo em simplesmente te ver passar. Eu me conformo simplesmente em seguir no meio da multidão. Eu me conformo simplesmente em ver um milagre acontecer na vida do meu vizinho. Eu me conformo simplesmente de ver as pessoas que estão ao meu lado alcançarem as tuas promessas. Mas quando Jesus chega frente a frente conosco e nos fala: hoje eu quero entrar na sua casa. Qual é a desculpa que nós costumamos dar para Jesus? Ah não, Senhor, hoje não vai dar. Sabe por quê? Porque eu não sei na sua casa, mas geralmente é assim. Sabe o que é? Eu não programei essa visita. É que a casa está um pouco bagunçada, sabe, Jesus? Hoje não deu tempo de limpar. É porque eu estava muito ocupada com tantas coisas e está tudo fora do lugar. Então hoje não vai dar. Deixa para outro dia. E esse outro dia nunca chega. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a achar que levamos Jesus conforme os nossos cronogramas. E hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: hoje me convém entrar na sua casa. E hoje Ele te pergunta: a mesma disposição que você teve para vir vê-lo de longe, será que você tem para recebê-lo com alegria na sua casa? Ou será que você quer servir e adorar ao Senhor somente em cima de uma figueira? Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E diz que ele recebe com alegria. Aí você pode pensar: ah, mas eu aceito levar Jesus para minha casa. Eu quero levar Jesus para minha casa.
E eu te pergunto, ele vai entrar na sua casa, mas você dá total liberdade, total acesso a ele? Diz a palavra do Senhor Jesus, que ao entrar na casa de Zaqueu, eles começam ali a um nível maior de intimidade. Perceba que Jesus, ele não entra em nenhum tipo de detalhe acerca de salvação, acerca de restituir, acerca de falar sobre pecado, acerca de nada disso, enquanto ele encontra com Zaqueu no meio da rua. Mas quando ele vai para a intimidade, as coisas começam a tomar um destino diferente. E às vezes nós agimos ao contrário do que isso. Queremos que as pessoas encontrem Jesus e queremos expor as suas dificuldades ao público. Jesus, nesse texto, ele vai nos ensinar diferente. Ele chama Zaqueu pelo nome, ele se oferece para estar na casa de Zaqueu, mas quando ele entra dentro da casa de Zaqueu, casa, lugar de intimidade, lugar de relacionamento, lugar onde você se despir de quem as pessoas acham que você é, lá do lado de fora. Do lado de fora as pessoas tinham uma visão de Zaqueu, mas a visão que as pessoas tinham do lado de fora não era a mesma visão que Jesus tinha. Agora Jesus traz Zaqueu para dentro da sua casa, para aumentar o nível de relacionamento. E às vezes nós olhamos para as pessoas e nós invertemos as coisas do Evangelho. Porque eu quero destacar aqui 3 etapas para um nível de intimidade com Deus. Primeira etapa, a graça. Segunda etapa, relacionamento. E terceiro, transformação. Zaqueu é um homem pecador. Ele se encontra com a graça de Deus. Graça essa de que enquanto todos o titulam como ladrão, cobrador de impostos, a graça chega até Zaqueu e o chama pelo nome. Isso deixa todo mundo com a cabeça meio bagunçada, com o juízo meio confuso, porque as pessoas, elas costumam achar que graça é por mérito, pastor. As pessoas costumam achar que graça é só para quem é bom, que graça é para quem é perfeito. Mas Jesus vem para quebrar todos esses paradigmas, dizendo: eu vim buscar os que se estavam perdidos. A graça chega, e enquanto toda a multidão apontava Zaqueu como pecador, a graça chega e chama: Zaqueu, hoje me convém entrar na sua casa. Zaqueu abraça a oportunidade e recebe Jesus com alegria. Mas quando a graça entra para um lugar de intimidade, as coisas precisam subir de nível. E às vezes esse é o nosso erro. Nós queremos que as pessoas cheguem até Jesus e já comecem a se relacionar com Ele, já comecem a ser transformados por Ele. E hoje o Senhor me ensinou através dessa palavra que não é assim que acontece. As coisas com Jesus não funcionam dessa maneira. Primeiro, assim como foi com nós, assim como foi comigo, nós precisamos sentir a graça. Graça, favor imerecido. Graça que nos constrange. Graça que nos aproxima de Jesus. E conforme nós nos aproximamos dele, nós sentimos o seu amor e a sua graça. Nós entendemos que não é nada sobre nós, mas sim sobre ele, sobre esse amor. Então nós abrimos a nossa casa, nós abrimos a nossa vida para quê? Para o segundo passo: relacionamento. E a partir do relacionamento nós começamos a identificar, Maurício, aquilo que está errado em nós. É só a partir do relacionamento. E nós queremos inverter as coisas, queremos que as pessoas cheguem na igreja e já sejam instantaneamente transformadas. Como ser transformado sem relacionamento? Como se relacionar se você ainda não conseguiu sentir a graça e o favor imerecido de Deus sobre a sua vida? É impossível. É impossível. Então primeiro nós temos que ter um encontro com a graça, para depois abrirmos a nossa casa, a nossa vida totalmente, para termos um relacionamento com Jesus. E só então nós poderemos ser verdadeiramente transformados.
E a transformação acontece quando Zaqueu ele começa a se relacionar mais intimamente com Jesus dentro da sua casa. Eu imagino eles partilhando de uma ceia, de um almoço, de um jantar, não sei, um café da tarde. E à medida que eles conversam, Zaqueu começa a ver quem ele realmente era e o que ele precisava fazer para mudar. Você não vai ver no texto Jesus falando algo que ele tem que deixar de fazer. Você vai ver Zaqueu tomando uma atitude que vai caracterizar o começo de uma grande transformação. Quero ler com você. Diz assim o versículo de número 7. E vendo todos isso, vendo o quê? Que Jesus entrou com Zaqueu na casa dele. Todos começam a murmurar dizendo: quem é esse que vai ser hóspede de um pecador? Perceba que essas pessoas, elas estão apontando Zaqueu por aquilo que ele faz. Ou seja, é aquilo que o pastor começa a falar, sempre nos fala. Quando se trata do outro, nós queremos julgamento, apontamento, justiça, é a ferro e fogo. Nós queremos ditar como Deus tem que agir com essas pessoas. E a pergunta que eu te faço é: e quando se trata de mim e de você? Aí nós queremos graça, nós queremos perdão, nós queremos misericórdia. Aí nós queremos tudo de bom. Mas quando é para o irmão, não, tem que ser mais. E esse texto, Deus ele é tremendo. Ele vem nos ensinar que mesmo com todos murmurando, Zaqueu recebe na sua casa. E Jesus, ele não muda aquilo que ele tinha para fazer na vida de Zaqueu, mesmo com as murmurações da multidão. Eu estava ouvindo uma ministração e um senhor ele contou uma história e eu achei muito interessante. Diz a história que ele contava que um certo vilarejo, eles fizeram uma festa muito grande na cidade e eles prepararam um presente, um prêmio e uma certa quantia em dinheiro. Só que havia um desafio a ser cumprido. Tinha um poste bem alto. E aí eles colocaram aquelas coisas que fica deslizando, sabe? Quem conseguisse chegar até o final pegava o prêmio e ia desfrutar, né? Diz que a quantia era muito alta. Durante alguns dias, esse desafio virou o centro das atenções daquela cidade pequena. Todo mundo queria o prêmio. E todos tentavam e ninguém conseguia pegar o dinheiro. Até que chegou aos ouvidos, eu acho que é a alpinista que fala, né? Que sobe. Ele foi lá, interessado no prêmio, claro. E ele olhou o tamanho, bolou uma estratégia, tudo para pegar o dinheiro. Ele tentou algumas vezes, mas ele não conseguiu. Foi embora para casa, indignado, pensando numa próxima estratégia. Só que ele ficou sabendo que um jovem, um adolescente, estava tentando pegar o prêmio. E a primeira tentativa dele, ele chegou quase no topo daquele poste, mas caiu. E ele estava continuando tentando. Esse alpinista correu para a praça da cidade para ver, né? Até então já passava alguns dias e ninguém tinha conseguido pegar o prêmio. E quando ele chegou, ele ficou observando. Todo mundo gritando: não vai conseguir, não vai conseguir. Desce daí, não adianta tentar. E o adolescente subia e escorregava. Aí, não sei quantas vezes ele tentou. Mas, quando todos achavam que ele estava a ponto de desistir, ele descansou um pouco, chegou no topo e pegou o prêmio. Saiu,
de boa, tranquilo. Parecia que nem era tão valioso assim o prêmio. Igual todo mundo estava, né, se sacrificando para conseguir pegar. Foi para sua casa tranquilo. O que deixou todos abismados. E aí o alpinista se reuniu com alguns moradores da cidade para descobrir onde que era a casa desse garoto. Foram lá até a casa dele para querer saber como que ele conseguiu subir assim de jeito tão fácil. O cara que era experiente e tudo, bolou várias estratégias, não conseguiu. Como que ele conseguiu? E o pai dele deu duas respostas. Ele falou assim: é que ele tem duas questões que o fizeram chegar até o prêmio. Primeiro, é que ele não desiste de nada tão fácil. Até aí tudo bem, tentar todo mundo tenta. E o segundo? O segundo é que ele não ouve. Eu não sei quantas pessoas você tem dado ouvidos, mas a falta de audição daquele jovem, enquanto todos gritavam: desiste, 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 você não vai conseguir, ele não ouvia. Eu penso que a única voz que ele ouvia era a voz dele mesmo, pensando: eu preciso do prêmio, eu quero prêmio, eu preciso do prêmio, eu quero prêmio. E às vezes é isso que nós temos que fazer. E por que eu contei essa história? Porque Zaqueu, ele não ouviu. Ele decidiu, até ouviu, mas ele decidiu não dar ouvidos àquilo que as pessoas diziam ao seu respeito. Porque ele sabia o quanto ele queria conhecer Jesus. E eu quero te dizer nessa noite que eu não sei quantos têm dito ao meu e ao seu respeito: não vai, para, você não é digno, você é pecador, você é pecadora, você não vai conseguir, não vai dar certo. Jesus decidiu entrar na minha e na sua casa. E isso é o que importa. Isso é o que importa. Os apontamentos não fizeram Jesus deixar de entrar na casa de Zaqueu. Mas quando Zaqueu, versículo 8 diz assim: e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: se porventura tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadriplicadamente. Zaqueu, ele se levanta. E talvez seja esse pequeno detalhe que falta na minha e na sua vida. Não é simplesmente levar Jesus para casa. Não é simplesmente deixar Jesus entrar dentro da nossa casa. Mas às vezes falta nos levantarmos. Nos levantarmos como? Em tomar uma atitude. Jesus, ele pode até se convidar, Dani, para entrar na nossa casa. Mas a atitude de mudar precisa partir de nós. E às vezes nós vemos ao encontro de Jesus, levamos ele para casa, nos relacionamos com ele. Mas o que nos falta para transformar? Para começar o terceiro passo, que é o processo de transformação? Levantarmos e nos posicionarmos para que Jesus possa ter total liberdade de transformar as nossas vidas. Para quê? Para que as pessoas possam ver em nós algo diferente. Ou você acha que foi por mera curiosidade que Zaqueu queria ver quem era Jesus? Se você for analisar um pouquinho atrás o contexto da história, você vai ver que Zaqueu, ele perdeu um dos seus empregados. Levi? Léo? Me corrija, acho que é Levi. Que também era do ramo. Mas ele deixa tudo e vai seguir Jesus. A proposta de Jesus foi melhor do que a profissão que ele exercia. E talvez seja isso que as pessoas precisam identificar em nós. Que Jesus é esse, que proposta é essa de servir Jesus, que é tão boa, que você renuncia a encontros, que você renuncia às baladas, que você renuncia ao dinheiro, que você renuncia a status. É isso que as pessoas precisam. É isso que precisa gerar uma curiosidade nas pessoas. Eu não sei aquele jovem rico
O que queimava no coração dele que ele não podia se desfazer dos seus bens? Talvez os seus bens seriam muito importantes para ele continuar na modinha, Maurício? No meio da turminha dele? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já fui jovem, e nem faz muito tempo, bem pouquinho. Já fui jovem, adolescente. Bem pouquinho, faz bem pouquinho. E eu sei que na idade de vocês a gente quer fazer de tudo para se enquadrar nos grupinhos. Só que ao mesmo tempo, olha para você ver o que eu estava lembrando essa tarde. Ao mesmo tempo, eu não sei vocês, eu acho que só comigo que acontecia isso. Ao mesmo tempo que a gente quer se enquadrar nos grupinhos, a gente quer ser algo diferente, vamos dizer assim, né? Algo que destaca, Maurício. Acho que era só eu que era uma jovem assim. Eu quero ser igual a todo mundo, mas eu tenho que ter alguma coisinha diferente. Eu não sei se eu vou pintar meu cabelo, eu não sei se eu não sei, eu tenho que me destacar de alguma forma. Só que aí a gente vem para a presença de Deus, e na hora de a gente gerar uma curiosidade dos jovens que estão lá fora, nas pessoas que estão lá fora, às vezes a gente quer se adequar um pouco a eles. Só que igual a eles já tem, muita gente. Muita gente igual a ele. Jesus só quer que você faça algo diferente, não igual a eles. E se você for ver alguém que um dia estava lá e hoje está aqui, ou talvez você seja essa pessoa, você vai perceber que às vezes quem quer ganhar o de lá quer se parecer com ele, mas na verdade os que estão lá fora, o que eles estão buscando é alguém que seja diferente. E é nessa diferença que às vezes a gente se perde, de achar que a gente precisa parecer com os que estão lá fora, com os que estão no mundo, quando na verdade o que eles precisam é de alguém que seja diferente deles. E como ser diferente? Seguindo esses 3 passos: se deixando ser alcançado pela graça, se permitindo ter um verdadeiro relacionamento com Deus, para depois ser transformado por Ele. E a partir da transformação que Jesus vai causando nas nossas vidas, quem nos olha de fora vai ver-nos como diferente. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Não era muito o que eu achei que ia sair, mas foi o que Deus ministrou no meu coração. Eu sempre costumo orar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu preparei tudo, mas se o Senhor quiser, o Senhor tem liberdade para mudar. Mesmo que eu vou suar se o Senhor mudar, mas pode mudar. E às vezes o Senhor, Ele faz isso. E Ele fez isso hoje. Ele mudou tudo só para me dizer e para te dizer que a graça do Senhor, ela nos constrange. A graça do Senhor não é mérito meu nem seu. O Senhor, Ele veio para buscar os que se achavam perdidos. Nós somos os perdidos. Estávamos perdidos no mundo aí fora, mas o amor dele nos alcançou. E eu quero convidar o Ministério do Louvor para a gente entoar um louvor. E eu quero